Olá, nesse vídeo eu quero falar com os irmãos sobre algumas coisas que, a meu ver, são muito importantes, né? Que, a meu ver, fazem bastante sentido aí, que eu acho que você deveria atentar. Aqui no canal existem muitas pessoas que são de outras denominações, que são de outras igrejas e talvez até de outros credos, né? Eu já tive pessoas ligadas ao espiritismo aqui, católicos e tudo mais, mas eu acho que é interessante a gente falar, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar. Algumas vezes aqui no canal, irmãos, eu costumo a falar de certas doutrinas que eu não concordo, que muitas vezes, a meu ver, são doutrinas principais, como por exemplo, qualquer coisa que esteja relacionado à divindade de Cristo, né? Eu sempre bati nessa tecla muito aqui no canal. Para mim, divindade de Cristo é uma coisa primária, né? Não é uma coisa secundária, é uma coisa que ela tem a ver com salvação. E pessoas que dizem, por exemplo, que Cristo já voltou, que arrebatamento já aconteceu, que a ressurreição já aconteceu, isso são doutrinas que são sim de perdição, tá? Na minha concepção, são doutrinas que são de perdição e você tem que fugir dessas questões, porque elas são doutrinas que sim, elas têm um peso relacionado à salvação. Mas hoje eu quero falar de algumas coisas que são importantes, que eu não frisei tanto aqui no meu canal, tá? Eu não frisei tanto aqui no meu canal. O que eu vou falar aqui, irmãos, para algumas pessoas não é para ofender, não é para estar discriminando ninguém ou para estar falando mal. Também quando eu trato de outras doutrinas diferentes, não é para estar desprezando ou menosprezando você aqui no canal. Se você crê diferente, não tem problema. Mas a meu ver, na minha concepção, quando eu sou um pouco mais enfático com algumas coisas, é porque eu entendo que é perigoso, né? É muito diferente, por exemplo, um pré-tribulacionismo, que eu entendo ser errado, mas para mim não é uma doutrina de perdição, e por aí vai, tá? Irmãos, eu não costumo muito tocar nesse contexto, mas existem algumas doutrinas que eu não trato muito aqui no canal, que elas têm um certo tamanho, né? Elas têm uma certa força dentro do cristianismo, que acho que a gente deve ressaltar e falar um pouco aqui no canal, tá? Que a gente deve ressaltar e falar aqui no canal. Eu quero falar um pouco também sobre o espiritismo, né? Que infelizmente muitas pessoas acabam entrando neste tipo de pensamento. Eu já conheci muitas pessoas assim, sabe, conhecidos, pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu conheci pessoalmente, que eram pessoas muito legais, pessoas muito boas, né? Mas infelizmente criam nessa doutrina. Inclusive hoje, trabalhando na rua, encontrei uma pessoa que era assim, que começou a me falar comigo, né, sobre esse assunto. Mas eu não quero falar sobre espiritismo nesse vídeo aqui. Hoje eu quero falar sobre duas coisas. Uma questão relacionada a feitiçaria, né, que muitas pessoas não sabem necessariamente o que é o contexto de feitiçaria, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e o contexto de idolatria, tá? Então, primeiramente eu quero falar um pouco do catolicismo, né? Eu nasci dentro do catolicismo, me criei dentro do catolicismo, não fui muito praticante, mas a minha família como um todo, ela nasceu dentro do catolicismo. E a prática, né, da questão com santos, a prática da questão com Maria, ela é muito constante, né? Ela é uma prática muito forte. Mas a Igreja Católica, ela se diz, por exemplo, a detentora, né, de toda a autoridade da palavra, se diz a detentora de toda a autoridade por causa da tradição, de uma série de coisas, né, da questão da autoridade papal, né, da tradição apostólica e de tudo mais. Quando você lê na patrística, você vai ver o porquê disso, né? Mas o problema do catolicismo atual é que o catolicismo atual, ele foi levado por concílios e mais concílios, né, cada vez acrescentando coisas e mais coisas e tudo mais. Alguns concílios trouxeram coisas corretas, mas conforme foi passando o tempo, algumas coisas foram acrescentadas, né? Algumas coisas foram acrescentadas, como a questão das imagens, a questão da veneração a Maria, né, e também de veneração de outros santos. Então esse não era o pensamento inicial da igreja, né? Você vê que a própria patrística, os próprios pais da igreja, né, que a gente já tratou aqui no canal
em outros temas, eles falavam sobre isso, né? Sobre essa questão dos ídolos. Isso não era aceito. Isso não era aceito pela igreja. O próprio Irineu fala que não era costume dos santos terem esse tipo de coisa em casa, né? Então, isso foram práticas que foram sendo acrescentadas. Então, na minha concepção, é muito perigoso você lidar com essa prática de imagens, né? Porque você vê que em toda a escritura, você percebe que Deus ele sempre é enfático na questão das imagens. É quase que explícito, na verdade é explícito, né? Essa questão das imagens que você tem aí na escritura. E quando você vê, por exemplo, por que os judeus eles não se convertem a Cristo, né? Eles não se convertem ao cristianismo como um todo, porque os judeus eles veem o cristianismo muitas vezes como essa questão, né? De os cristãos aí venerando, segundo o que os católicos falam, imagens. Para eles isso é uma coisa absurda, né? Não há uma concepção disso, é errado. Então, a questão de venerar e adorar, né? Então, para os católicos, as imagens elas não são adoradas, elas são veneradas, né? É uma veneração das imagens dos santos como um todo, mas não necessariamente não necessariamente uma adoração, né? Então, eu acho isso equivocado, né? Porque primeiro a Bíblia fala que nós não devemos nos ajoelhar para nenhuma estátua, em hipótese alguma. E na própria lei vai ser dito que o único que pode receber adoração é o Senhor, né? O único que pode receber adoração é o Senhor, e aqueles que morreram não sabem das coisas que acontecem debaixo do sol, porque eles morreram. Independente se você crê que há consciência na morte ou não há, né? Aqueles que morreram, eles não têm conhecimento do que acontece aqui. Então como é que você vai estar intercedendo para eles, sendo que eles nem sabem o que acontece? Não faz um sentido esta questão, né? Esse tipo de questão não faz sentido. Tanto que você, quando for pro Apocalipse, você não vai ver nenhuma menção de santo recebendo lá qualquer tipo de mediação entre Deus, né, e os homens. Então você vê que é uma prática que está equivocada. Mas o mais interessante é que quando você pega o termo Maria, né, que eu acho que é o objeto maior de veneração dos católicos, né, da maior parte dos cristãos católicos, você vê que Maria, até o nome dela já, se você pega a raiz hebraica, Maria vem de Miriam, né, que significa literalmente rebeldia. Então Deus estava mostrando já no nome da própria Maria que as pessoas elas utilizariam da figura dela e praticariam uma rebelião, uma revolta, né? Então quando se diz assim que a pessoa ela é uma devota de Maria, na verdade você vê que é uma devoção que muitas vezes a pessoa ela chega a esquecer do próprio Cristo e se dedica mais à própria Maria, né? Então você vê essa questão, você vê que, por exemplo, no livro da lei, Miriam, que é o mesmo termo para Maria, no equivalente hebraico, você percebe que ela vai desobedecer ao Senhor e vai falar contra Moisés, ao ponto que sobre ela vai vir o quê? Vai vir uma lepra, e aí o acampamento vai parar alguns dias, durante 7 dias, até que ela se recupere e ela possa voltar para o acampamento. Então você vê que, por exemplo, a Miriam, ela se rebelou, né? Se rebelou contra Moisés e ofendeu o Senhor, por isso ela recebeu aquela praga de lepra. O nome dela já estava mostrando, rebelião. Maria Madalena, Maria de Magdala, Miriam Magdala, se você pegar as palavras no contexto, você vai ver que significa literalmente uma torre rebelde, né? E aí tem um contexto para você ligar com Babilônia, uma série de coisas. Não que Maria Madalena tenha sido Babilônia, não é isso. Mas Deus mostra contextos ali. Uma vez eu falei sobre isso numa live, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmão? Que essa questão de você ter imagens, você ter estátuas na sua casa e você utilizar isso como uma forma de você se achegar a Deus, a minha concepção é extremamente equivocado e perigoso. Tanto que na Bíblia diz que o Senhor não apareceu com uma imagem explícita na lei para que os filhos de Israel não fizessem uma imagem e adorassem essa imagem que fosse semelhante ao Senhor daquilo que eles vissem, né? É claro que parece uma contradição com o que aparece lá a imagem do Senhor no monte,
Mas é que ele estava dizendo no sentido de não aparecer uma forma explícita como um homem ou como qualquer coisa, tá? Não é isso que o texto quer dizer. Então você vê que até aquela serpente de bronze que Deus diz que era para as pessoas olharem para ela para serem curadas das mordidas da serpente, ela vai ser objeto de adoração lá no livro Segunda Reis ou Primeira Reis, eu não lembro agora. E a gente vai ver que Josias, se eu não me engano, ele vai destruir aquelas imagens porque elas estavam sendo adoradas, né? Como um objeto de adoração, como um ídolo. Né? Então, você não vê nenhuma questão nesse sentido de que as pessoas, segundo as profecias, elas teriam direito, elas teriam a autorização de adorar imagens, né? Então, Maria, ela começou cada vez a se tornar ela começou a ter mais uma proeminência cada vez maior, ao ponto de que agora ela é nossa intercessora. E você vê que de uma certa forma as pessoas colocam uma onisciência nela como se ela estivesse em todos os lugares. Então, aquilo que era de Deus, você vê que está sendo colocado em Maria, né? A gente vê que como se Maria fizesse a parte da própria Trindade, né? Na verdade, agora você tem um quarteto, né? Todo respeito. Né? Você tem o Pai, você tem o Filho e o Espírito Santo. Agora foi introduzido Maria como sendo aquela que vai na frente, tá? Então, com todo respeito às pessoas católicas, mas isso é idolatria, sim, tá? Ainda que você diga que não, você está venerando, não, você não. É sim uma forma de adoração. Tanto quando você vai no dicionário, a expressão venerar, ela tem sim como sinônimo o termo adoração, tá? Infelizmente, muitas pessoas estão confiando nisso e elas estão sendo confiadas sim, né? Elas estão sendo levadas, conduzidas para o inferno. Porque não vai ser Maria que vai libertar você dos seus pecados. Maria, ela não morreu por você. Maria, ela foi uma pecadora como qualquer um de nós. E Maria vai ressuscitar com todos nós na vinda do Senhor. Infelizmente, hoje existe uma doutrina que, com todo respeito na meu entendimento, é uma doutrina satânica que diz que Maria não tinha pecado, quando ela tinha sim. Porque se ela não tivesse pecado, o homem teria sido justificado em Maria. Então Maria, ela foi uma pecadora, né, justificada e salva em Cristo como qualquer um de nós. Ela foi mãe do Cristo, né, o homem, né, o Deus encarnado, mas ela não é a mãe de Deus no sentido da palavra mãe do Yud-He Vav-He. Ela é a mãe do Cristo. Ela é a mãe do Senhor, né, encarnado. Ela foi utilizada como uma ferramenta, e esta ferramenta no qual ela foi feita era uma ferramenta no qual de dar luz ao Senhor Jesus Cristo. Porém, o único que não tinha pecado era o próprio Cristo. E a gente vê que quando diz que ela permaneceu virgem para sempre, veja, na lei demonstrava claramente que se a mulher ela não tivesse relação com o marido, ela estaria cometendo pecados. Na própria lei diz que quando crianças nasciam, ela tinha que se purificar dos seus pecados, porque só o fato de nascer uma criança numa mulher, isso apontava que a pessoa tinha pecado, que ela tinha que levar uma oferta de purificação dos seus pecados. No próprio evangelho vai dizer que Maria não teve relação com seu marido, José, enquanto, né, Cristo não houvera nascido. Então ela teve aquele trabalho, ela teve aquele ministério por um momento dessa virgindade, mas depois ela levou a vida dela normalmente, né? Por quê? Porque era uma desonra para o marido, era uma coisa desonrosa para o marido ter uma esposa que não, né, que se negava a ter a relação com ele, porque ela conduzia o homem ao pecado. Então, não faz o menor sentido. Então, esse tipo de doutrina vai ser acrescentado, né, ao longo do tempo da igreja, aí, com o desvio das pessoas, tá? Então, com todo respeito às pessoas que são católicas, com todo respeito a pessoas que têm um entendimento assim, que infelizmente essa doutrina pode levar você sim ao inferno, tá? Você pode estar cometendo aí uma heresia de idolatria, não só a adoração, que na meu ver é uma adoração, você tem imagens claras de pessoas ajoelhadas a Maria e, sabe, orando e Maria aparecendo como se Maria necessariamente fosse, sabe, uma manifestação de Deus,
Você tem aquelas, a Senhora de Guadalupe, sabe, que aparece para as crianças, a de Fátima, até nem sei exatamente. Então você vê que aquilo é uma imitação de Deus, né? É uma imitação das teofanias que aconteciam no Antigo Testamento do próprio Cristo. Hoje tem essas, entre aspas, teofanias de Maria aparecendo para pessoas, né? Então a Bíblia fala, se um anjo ou qualquer outro ser aparecer trazendo um outro evangelho, que seja anátema, né? E anátema é o que? É maldição. Há um tempo atrás aqui eu tive com duas pessoas dos Mormons, e eles começaram a me explicar a forma como o profeta Joseph Smith, a forma que o profeta Joseph Smith teve né, as suas revelações. Ele diz que o próprio Deus, o Pai e o Filho, apareceram para ele, né? Ele diz que o Pai e o Filho apareceram para ele, então ele teve a visão, ali viu o Pai e o Filho, né? Uma visão gloriosa do Pai e o Filho, segundo o que ele diz. E aí depois o próprio João, o Pedro e Tiago apareceram para ele e ungiram ele como um profeta e deram, né, o sacerdócio arônico para ele, de Arão. Uma coisa meio absurda, né? Então você vê que aparições e manifestações não querem dizer nada, tá? Não querem dizer nada porque a Escritura fala que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo se transfigura num anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então, se o próprio diabo se transfigura em anjo de luz, o que isso pode ser, né? Até falando dessa questão dos mormons, eu fiquei bem assim, eu não conhecia muito como os mormons pensam, mas a forma como o rapaz que esteve aqui falou, você vê que infelizmente é um tipo de lavagem cerebral, né? Com todo respeito, se tem alguém aqui. Ao ponto deles dizer que a única verdade da Terra, né, tudo que foi pregado pela igreja ao longo dos anos, é tudo mentira, e Joseph Smith restabeleceu o evangelho que havia sido perdido e que somente os mormons têm ali a verdade, tem a revelação, e as outras igrejas, denominações ou qualquer forma de credo é tudo errado. Então isso também é o que? É um tipo de idolatria. As pessoas que têm, né, a sua denominação, a sua igreja como sendo a única verdade da terra, você vê muito isso nos adventistas, você vê principalmente você vê aí nos mormons, nos testemunhas de Jeová, você vê nos católicos também. Então essa concepção de que o seu credo, a sua igreja, ela é a única portadora da verdade, infelizmente isso pode levar a uma idolatria também, né? Uma idolatria de uma instituição, uma idolatria de uma igreja, uma denominação específica, né? Jesus Cristo, ele não veio para te dar uma placa como sendo a fonte de verdade, como uma instituição sendo a fonte de verdade, mas sim é a igreja do Senhor, né? Que tem aí, tudo bem, as suas ramificações, mas o povo de Deus está espalhado em todas elas. Então, você dizer que a sua igreja, né, ela é a fonte da verdade, que a sua igreja tem a verdade absoluta, isso pode acarretar sim você aí numa idolatria, né? Muitas vezes você idolatrar, não, aquela pessoa ela tem a verdade absoluta, e você escutar tudo que aquela pessoa fala e não ver os erros dela, né? E não ver as coisas que ela comete só porque ela fez uma coisa certa, ela tem uns pontos certos, mas quer dizer que ela não erra, e quando ela erra você não quer enxergar. A Bíblia fala que o pecado da obstinação é como idolatria, né? E a rebeldia é como feitiçaria. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Então, na minha concepção, esses são pecados que podem levar as pessoas para o inferno. Uma outra coisa que eu vejo que muitas pessoas estão aí, irmãos, caindo, é o pecado da feitiçaria, né? E isso é um pecado gravíssimo, é um pecado gravíssimo. Quando as pessoas pensam em feitiçaria, elas pensam, né, em umbanda, elas pensam nesse tipo de coisa, em mágica, mas na verdade a feitiçaria, se você for ver, ela tá ligada com práticas como benzer, né? Aquelas pessoas que têm a mania de benzer, práticas de pessoas que têm o costume de ler horóscopo, signos, sabe? Isso tudo eram feitos por babilônios, por pessoas que eram adivinhos. Então, irmãos, não vai dar para falar muito aqui, mas essas práticas de horóscopo, signos, sabe? Ficar condicionando a sua vida, os acontecimentos da sua vida, e você prever, entre aspas, o que vai acontecer na sua vida baseado
em signos, baseado em horóscopo, isso é pecado de feitiçaria que as pessoas têm que cuidar, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, já ficou com 20 minutos, passou. Vai ficar bem difícil de falar aqui, tá? Mas você tem que levar isso em consideração. Não te esquece aqui de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante. Compartilha esses vídeos, ativa o sininho para você receber as atualizações. Procura estar sempre aqui no canal vendo se a gente está publicando vídeo. Você pode acessar o nosso Telegram, tá? Que lá eu posto algumas coisas eventualmente que eu não posto aqui. O nosso Instagram, o nosso site. E se você deseja ajudar o canal aqui, para trazermos mais vídeos, você pode estar se tornando membro, tá? Saiba que a sua ajuda, você se tornando membro, você me dá mais tempo para permanecer aqui trazendo vídeos, tá bom? Vamos ver se possível fazemos nossa live de estudo da Bíblia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.